Vi que eu estava com a câmera aqui desligada. O Boa noite, áudio está professor. ótimo. Boa noite. Boa noite, queridos. Bom, então, só vou compartilhar aqui com vocês a tela, né, para a gente poder. Deixa eu ver se. Eu vou colocar você como host para você Precisa. Achei que você tivesse colocado, desculpa. fazer agora. Fica à Tá, vontade. agora já foi. Show. Então, deixa eu procurar aqui. Onde que está o meu... Aqui. Vou minimizar aqui a minha telinha, para ficar mais fácil aqui. Pessoal, deixa eu só ver se eu consigo ampliar aqui. Bom, espero que vocês estejam vendo, né, a tela, eu acho que estão. Sempre seguindo a estratégia da gente fazer um resumo da aula anterior para que vocês não esqueçam. Então, quando a gente fala do estudo da demografia, ou seja, da população, sempre esse estudo, ou sempre as questões que vocês virão a enfrentar, ou a se deparar melhor, nos exames dos vestibulares que vocês irão prestar, elas sempre estarão agrupadas dessa forma. Ou seja, ou a questão vai tratar sobre o crescimento, né, as formas ou os conceitos relacionados ao crescimento populacional, que nós trabalhamos na aula ou no encontro passado, ou a questão vai tratar sobre a estrutura, a organização etária da população, ou seja, como é que a população está organizada por faixa etária, por faixa de idade. E quando nós falamos como está organizada, a gente sempre deve se remeter a pensar as funções dessas faixas, né? O que elas ocupam, né? Quais são as preocupações dos planejamentos dos governos. E, por fim, né, um outro assunto que faz parte do estudo das populações, né, ou da demografia, são os movimentos, né, conhecidos tecnicamente como migrações. Dentro daquele assunto da aula passada, ou seja, crescimento populacional, nós vimos o conceito de crescimento natural ou vegetativo, né, que significa as taxas de crescimento de uma população, que é taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Essa é uma das formas da população estar crescendo, de se verificar, de aferir como é que a população está crescendo. Nós também vimos um outro conceito chamado taxas de fecundidade, que é a relação existente, né, criada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, tá? A OMS, que fala ou que prevê uma relação entre a fertilidade feminina e o seu período, né, que ela está apta a gerar um filho, a gerar um ser, um novo ser. Isso sempre compreende, segundo a OMS, entre os 15 e os 45 anos. Tá? Obviamente, isso é uma média. Isso não é algo tão, vamos dizer assim, rigoroso. Nós vimos, infelizmente, assistimos alguns meses atrás, 2, 3 meses atrás, o caso daquela menininha de 10 anos, estuprada pelo seu padrasto, tio, nem gosto de lembrar dessa história, e ela tinha somente 10 anos e estava grávida desse infeliz, né? Outro conceito que nós vimos foi o de expectativa de vida ou esperança de vida ao nascer. Ou seja, nós estamos falando, como o próprio nome diz, a esperança, né? Porque a pessoa nasce, quanto tempo, qual é a média daquela população ou daquele grupo que nasceu naquela geração. E eu me lembro de ter falado com o Máximo, com o Micael, enfim, com todos que estão aqui na sala,
mas acho que foi o Maximus que disse que tinha 17 anos, né? E, enfim, eu falei, olha, diante das circunstâncias, quero dizer que você tem pelo menos mais 103 anos de média de vida se nada lhe acontecer. Nós também falamos, né, e vimos dois conceitos que são muitas vezes confundidos por todos e que precisam ser dirimidos, né, nas suas dúvidas, na sua concepção. A gente precisa tirar essa dúvida, retirar essa dúvida, que é de país populoso. Quando nós falamos, aquele país é muito populoso ou aquele país é pouco populoso, ainda que pareça redundante, né, porque populoso quer dizer quantitativo alto, né, elevado. Mas quando a gente fala em país populoso, nós estamos nos referindo, ou quando vocês lerem alguma coisa assim, à quantificação ou da população. Ou seja, o outro termo usado para país populoso é população absoluta, que se refere a igual a total. Tá? Também país povoado, que também vocês podem ler na questão, lá o não examinador, mas o produtor da questão pode trocar com a categoria país povoado por população relativa ou ainda botar densidade demográfica. País povoado, população relativa ou densidade demográfica é a mesmíssima coisa. E nós vimos, né, no encontro passado, que esse conceito está relacionado à taxa de ocupação da população total, população absoluta, sobre o território onde ela mora. Então, eu falei com vocês que o Brasil, apesar de ser um país populoso, porque possui quase 210 milhões de habitantes, né? Lembrando que a classificação da ONU para chamar um país de populoso está na cifra acima de 50 milhões. O Brasil tem 210, põe populoso nisto, né? E aí, o que vem a acontecer? O Brasil é um país populoso. Entretanto, é um país pouco povoado, com uma baixa densidade demográfica ou uma baixa população relativa. Porque se pegar os 210 milhões de habitantes e dividir o total da área, né, do território, que é mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, nós temos uma população, uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ainda que a gente saiba que isso não representa a realidade vivida por nós. Eu mostrei que a nossa densidade demográfica, ou o nosso adensamento populacional, encontra-se, né, muito na região litorânea. Falei com vocês que 85% da população brasileira é urbana. Ou seja, mais de 170 milhões de pessoas, desses 210, moram nas áreas urbanas. Desses 170 milhões, 107 milhões por aí moram a menos de 100 quilômetros da linha da praia. Então, é um formigueiro humano. Por outro lado, há todo um vazio demográfico para o lado da região norte, para o lado do centro-oeste. Só para vocês terem uma ideia, a região norte, né, que compreende lá o estado do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, o próprio estado do Pará, são isso aí, a densidade, se pegar todo o total daquela região, da população total, e dividir pela área, dá menos de 2 habitantes por quilômetro quadrado. Olha que vazio demográfico. E também vimos, né, os conceitos, né, eu lembro de ter falado com vocês, de povo está ligado a igual a nação. Quando vocês ouvirem falar em povo e nação numa questão, numa leitura, está se falando da mesma coisa. Esses conceitos estão atrelados ao sentimento de pertencimento. Portanto, eu
pertenço àquela cultura, eu falo aquela língua, eu manifesto a minha religiosidade conforme a maioria da população, né? Eu canto as músicas conforme, né, o meu hábito alimentar, meu hábito de vestir, então dá uma sensação, né, o famoso, infelizmente, hábito que a gente fala, o jeitinho brasileiro. Então isso me dá uma sensação de pertencer, né, muitas vezes ao povo, à nação brasileira. Já o termo população não tem a ver com esse sentimento. População tem a ver com quantitativo. Eu posso estar morando ou fazendo parte da quantificação, da qualidade, né, da população japonesa, chinesa, seja qual for o país asiático, ou qualquer outro país fora do Brasil, mas eu não tenho sentimento de pertencimento daquela cultura. Eu posso adorar comida japonesa, mas isso não me faz um japonês. Isso não me faz pertencer à nação japonesa, né? Eu posso adorar uma cerveja, mas isso não me faz ser um belga, um alemão. Longe disso, tá? Então, esse é o grande resumo. E só uma coisa que falta aqui no resumo, que agora, conversando com vocês, me veio à mente, que é o seguinte: um crescimento populacional, o crescimento da população de um país, pode ser medido, e nós vimos isso no encontro passado, de duas formas. Pelo crescimento natural ou vegetativo, tá? Ou pelo crescimento artificial, que seria as diferenças entre as taxas de migração, né? Ou melhor, entre as taxas de imigração, I na frente, imigração, entrada, ou emigração, o E na frente, que é a saída. Então, essas taxas, né, acabam gerando para a gente um parâmetro. Aí eu pergunto, Anitta, Ana, Marcelo, Máximo, alguma dúvida até aqui? Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Eu não. Por enquanto, não. Tudo tranquilo? Faz sentido para vocês? Tranquilo? Sim, sim. Beleza. Então, na aula de hoje, tá? A gente vai entrar. Só um minuto, deixa eu só tirar daqui. Na aula de hoje, por que não quer? Pode ver, não quer andar. Espera aí. Agora vem. Lembram vocês que eu terminei a aula falando que eu precisava encerrar um assunto, tá, desse crescimento populacional, que é justamente essa representação aí, que chamamos de fases da transição demográfica, né? Transição, já a ideia dá de passagem, né? De processo da população, do crescimento populacional. E eu falei, vamos ler esse gráfico? Ô, Anitta, tudo bem contigo? Sim. Anitta, você está vendo essa linhazinha azul, não está? Aqui do gráfico. Está vendo? É uma linha de natalidade, sim. Ok? Máximo, você está vendo essa linha vermelha aqui, que é a linha de mortalidade. Está vendo ela? Sim. Beleza. Reparem vocês que esse nosso gráfico aqui, que foi a forma que o demógrafo encontrou de representar como ocorreu uma transição, né, no crescimento da população, crescimento vegetativo ou natural, ele representou numa forma gráfica. Ao invés dele escrever que a população, durante muitos anos, teve faixas, ou melhor, taxas de natalidade próximas às taxas de mortalidade, e que depois essas taxas sofreram alteração por isso, pum! Ele veio aqui e traduziu tudo que tem sobre essa transição demográfica, tá? Neste gráfico aqui. Este gráfico, gente, tem as taxas de crescimento, tanto de natalidade quanto de mortalidade,
em percentual, tá? Que em proporcionalidade. Então, a taxa era de 1%, 2%, as médias 3%. A média mundial era de próxima a 3,5%, tá? Média mundial, crescimento nesta fase aqui. Depois, que ele chama de pré-transição, nós vamos ver isso aqui. Depois, ele tem aqui um eixo que é um eixo horizontal, onde ele vai dizer para a gente que nós temos 4 faixas. Ele, na verdade, aqui ele chama de pré-transição, ou seja, mudança no comportamento, para até a terceira fase, que nos parece ser muito próxima à fase da pré-transição. Só que, por razões e motivos diferentes, elas se desenharam. E nós vamos explicar isso agora. Eu lembro de ter falado, olha, aqui eu vou precisar de mais tempo, então não vai dar para falar nos últimos 5 minutinhos de aula. Então, vamos lá. Eu já falei para vocês que a gente tinha um crescimento médio nessa primeira fase aqui, de pré-transição, de 3,5%. Tá? O que nós estamos chamando essa fase de pré-transição? Eu posso colocar aqui, eu posso tornar cronológica todas essas fases aqui. Então, eu vou botar aqui. Essa fase aqui de pré-transição é uma fase que compreende o período pré-industrialização. Então, antes do mundo se tornar industrializado, quando toda a população mundial vivia da riqueza da agricultura, da produção de criação de produção de alimentos, de criação de animais, de pescas, de caça, de extrativismo vegetal e mineral, o comportamento das taxas de mortalidade e taxas de natalidade, desculpa, ao contrário, taxas de natalidade em azul e taxas de mortalidade, o que eu leio aqui é que elas têm um comportamento idêntico. Ou seja, nascia-se muita gente, mas também morria-se muita gente. A que conclusão eu posso chegar, galera? A conclusão que eu posso chegar, em primeiro lugar, é que a esperança de vida ao nascer era baixa. Se eu tenho uma taxa de natalidade muito alta, mas também tenho uma taxa de natalidade, ou uma taxa de natalidade muito alta e uma taxa de mortalidade também muito alta, é sinal que a esperança de vida ao nascer, ou a expectativa de vida, era baixa. Compreende-se por quê? Porque não existiam vacinas, né? Não existiam vacinas. Saneamento básico, que isso? As pessoas viviam nessa fase pré-industrial todas aglomeradas num único espaço, com muitas crianças, todas elas trabalhando, a alimentação, o homem era muito, vamos dizer assim, dependente da natureza, então o alimento produzido era difícil de ser conseguido. Aí alguém pode falar, mas eles caçavam. Sim, mas a caça não é tão fácil assim. Né? É difícil se caçar, assim como também é difícil pescar. Então, alimentar era uma dificuldade, era uma prática de enorme dificuldade. Então, nesse momento, nessa pré-transição, avalia-se que era, por causa dos números, né, por conta dos números, um momento onde as taxas de natalidade e mortalidade comportavam-se da mesma forma. E aí a gente vai ter aqui, o que a gente pode observar na linha, uma linha retilínea em ambas as taxas. Quando a gente entra, tá, para a parte da pós-industrial, que é a primeira fase, eu pergunto, Marcelo, você está com o microfone, meu queridão? Sim.
Marcelo, diga aí para mim, o que você observa no comportamento dessas linhas? Eu observo que a taxa de mortalidade desceu. As taxas, e boa, caiu, né? Ou seja, o número de mortos, de óbitos, caiu. E o que acontece com a taxa de natalidade? Ela se mantém. Ela se mantém. Ana, tudo bem, minha querida? Oi. Oi, Ana, você poderia me dizer uma hipótese por que você acha que as taxas de mortalidade decaíram? Não sei, ué. Pelo gráfico, claramente elas clariam, mas eu não sei por quê, assim. E a manutenção das natalidades, você sabe? Ou saberia Não. dizer? Alguém quer arriscar uma hipótese? Não fica sem medo de achar que falou alguma besteira. Eu mesmo, quando olhei isso pela primeira vez na universidade, eu nem... E olha que eu estava fazendo geografia, não entendi nada. Quanto mais cobrar de um aluno do ensino médio. Vamos lá, alguém teria alguma hipótese? As vacinas? Opa, Anitta, boa! O que vai acontecer? Essa fase aqui, pós, né, indústria, ou seja, quando o homem torna-se urbano, lembrando aquela relação que nós falamos, né? Urbanização tem a ver com a industrialização. Ele começa a viver alguns benefícios do mundo urbano, né? Da ciência. Essa fase aqui, é uma fase, inclusive, que eu acho que a gente está vivendo um pouco hoje, que é a negação da ciência, mas essa fase aqui, a pré-industrial, era muito ainda aquela fase foi Deus quem quis, a criança está morrendo de febre, vamos estar lá com uma determinada doença, vamos rezar, vamos pedir a Deus que Deus vai ajudar, foi Deus que quis que ela... E a gente tinha pouca ciência. Quando o homem começa a desenvolver ainda mais o seu saber científico, ele vê, é importante ter um saber religioso, um saber espiritual. Entretanto, esse saber espiritual religioso, ele não pode responsabilizar um outro ser pelo caminho que são tomados. Eu tenho que assumir, né, a minha responsabilidade. O homem científico vai assumir, por exemplo, a condução da expectativa de vida. Como é que ele faz isso, Anitta? Ele faz isso, como você disse, pelas vacinas, pela melhoria, por incrível que possa parecer, de um calçamento, né? Evitando, por exemplo, que os lixos, né, fazem um sistema de esgoto, então os lixos já não são mais jogados a céu aberto. Então, várias coisas, várias medidas, ainda que tímidas, já vão influenciar na queda da mortalidade. Entretanto, o que vai acontecer com a natalidade? As taxas de natalidade, comportamento de natalidade continuam mesmo, como disse o Marcelo. Por que isso continua o mesmo? Alguém poderia me dizer, já que as pessoas estão migrando do campo para a cidade, o que vocês podem perceber disso? Alguém pode me dizer? Não, estão tímidos? Eu digo. Então, o que vai acontecer nesse momento, gente? Vai acontecer que, nesse momento, ainda nesse primeiro momento, as pessoas carregam do campo a ideia, a cultura de que ter muitos filhos resolve na produtividade. Então, as pessoas trabalhavam nas cidades, né, lá ou nas carvoarias, já na produção, e colocavam crianças pequenas para trabalhar. Só que as crianças acabavam se acidentando, porque o trabalho aqui era mais complexo, enfim. E elas também foram percebendo que não dava conta de se criar crianças, ter muitos filhos na cidade. Então, a gente observa que o comportamento das taxas de natalidade é mais cultural, né? Ou seja, ter muitos filhos era uma ideia, né? Uma cultura, inclusive muito da religião. Crescei-vos e multiplicai-vos. Né? Então, aquela,
Lembram da última aula que eu falei que as mulheres, né, na nossa concepção da sociedade machista, heterossexual, qual era o papel da mulher? Fazer filhos, ter filhos, dar filhos aos homens. Então, nessa sociedade pré-industrial, pré-transição, esse era o lugar da mulher. Óbvio que isso, para se desmontar essa cultura, meus amigos, não se desmonta da noite para o dia, não é? Opa, vamos para a cidade e terminou. Não é assim. Então, leva-se tempo. E aí, o que a gente observa olhando o gráfico? Reparem, eu disse para vocês, eu já confessei isso a vocês, o meu daltonismo. Não riam se eu falar uma besteira aqui. Entre a faixa azulzinha e a faixa... entre essa faixa azul e a faixa vermelha, me parece que tem uma coisinha aqui rosa. É isso mesmo, gente? É rosa essa corzinha? Parece, né? Se não Professor, for, assumamos. Levei uma buzinada? Levei uma professor, buzinada, não é rosa, não? Assumamos que seja rosa, tá? Eu estou vendo rosa. Cinza, vamos dizer cinza, tá? Essa faixa aqui, ela é pequenininha, né? Ela é pequenininha. Já essa aqui, olha só como cresceu. Então, a gente pode dizer que aqui ocorreu, na primeira fase pré-transição, uma explosão demográfica. Então, vocês podem ser interpelados numa questão do vestibular, sendo perguntado a interpretar o mapa, e vão perguntar a vocês o que ocorreu na primeira fase pós-industrial da transição demográfica? Explosão demográfica. Fala, alguém queria falar? Não? né, Beleza. só para falar que eu também tenho daltonismo. Ah, tá. É um problema, né, cara? Já passei vários micos. Nossa, Enfim. A segunda... Mas, ô, Máximo, esse aqui é rosa? Me diga aí qual é a cor, gente. professor, eu acho que é cor de pele, eu não sei. Poxa, não sei nem dizer o que é cor de pele. Aí é que ferrou mais aí. Aí, olha só. Reparem que quando se consolida no mundo desenvolvido, se consolida o processo de urbanização e, acompanhando essa consolidação no mundo desenvolvido, tá? Dessa urbanização, os países subdesenvolvidos, muito atrás, mas também começam a entrar na fase industrial e começam a consolidar lentamente a sua urbanização. Nós vimos o Brasil consolidando a sua urbanização antes da média mundial. Nós consolidamos a nossa urbanização lá na década de 60 e 70, quando nós passamos a ter mais pessoas morando na cidade do que no campo. Então, repare, quando começa a ocorrer a transição, no sentido de consolidação da urbanização, isso lá na metade do século XX, isso aqui é a primeira metade do século XX, tá? Eu esqueci de falar para vocês. Primeira metade do século XX. Já na segunda fase de transição, a gente está aqui na segunda metade do século XX, tá? Então, as mulheres, as taxas de fecundidade começam a cair, né? Também a gente vê que as taxas de mortalidade continuam, não de forma tão expressiva, mas já começam, mas elas continuam a cair, tá? Isso nos mostra que a expectativa de vida também aumentou e muito, e a gente começa a ter uma diminuição da população, né? Ou melhor, não é uma diminuição, a população continua a crescer, mas ela já não cresce mais no mesmo ritmo. Olha a primeira fase e olha a segunda. E quando a gente chega na terceira, que é quando os países subdesenvolvidos começam também a consolidar seu processo de urbanização, junto com os países
desenvolvidos, e aí aqui nessa terceira fase nós já estamos falando já de final do século XX, começo do século XXI, as taxas de natalidade e mortalidade novamente se igualam, né? Elas ficam próximas, só que por razões diferentes. Aqui elas estavam pelo sentido de muitos, aqui elas estão pelo sentido de poucos, né? Ou seja, poucas pessoas nascem, poucas pessoas morrem. Poucas pessoas nascem porque as taxas de fecundidade diminuem. Os casais não querem mais ter tantos filhos. Eles enxergam que na cultura urbana não é possível ter tantos filhos quanto se imagina que existia ou que se tinha antigamente. As próprias mulheres também, já como eu falei no nosso último encontro, não acham, né? E que bom que também não achem, e que muitos homens também, e aí eu estou dando um recadinho, tá, para os meus amigos homens aqui do grupo, é que o papel da mulher seja ser mãe, né? Isso quem decide são elas, né? O projeto de vida é delas e não nosso. O casal pode sim dialogar, né? E dizer, olha, é legal, ou não é, enfim. Mas em função disso as taxas de fecundidade caíram, ok? E aí, obviamente, a natalidade caiu. O mundo continua a crescer, a sua população mundial continua, mas em ritmo muito mais lento. Vocês observem, olha aqui, ó, que as taxas de crescimento, se olhar, rebater isto daqui, né, na terceira fase, rebater aqui no eixo vertical, elas se encontram uma taxa de crescimento médio, né, de 1%, enquanto aqui em cima a média era de 3,5%. Já a mortalidade, o que acontece? A expectativa de vida é muito alta, né? A gente já falei com vocês que vocês são a geração dos 120 anos. Ou seja, por conta de vários benefícios trazidos pela medicina, mudança comportamental, de higiene, gente. Higiene, escovar dente. Aqui não se escovava dente. Aqui se escova. Vocês sabiam que muitas pessoas morreram, né? E algumas ainda morrem por conta da falta da escovação dos dentes? Escovar dente é importante. Evita inúmeras doenças, inúmeras produções de bactérias, né? Porque a boca é um canal para o nosso interior do corpo. Então, já as pessoas morriam de escorbuto, cheio de inflamações nas gengivas. Enfim, por isso que é importante tirar o tártaro, né, para evitar cada vez mais a formação de bactérias. Nesse sentido, a higiene, né, o comportamento da higiene, uma educação voltada para a higienização, foi importante para diminuir as taxas de mortalidade e aumentar a expectativa de vida. Show? Pergunto aos meus queridões, alguma dúvida aqui? Professor, Fala. nesse sentido, o capitalismo fez muito bem ao mundo, né? Nesse sentido, eu diria que a industrialização, né, fez bem ao mundo, né? Porque, por outro lado, o capitalismo também, em nome do lucro, né, matou muita gente. As guerras, Primeira, Segunda Grande Guerra Mundial, em certa parte, ela foi explodida em nome do capital, né? O capital mata muita gente, né? Mantém muita gente na pobreza. E, obviamente, eu posso ter toda a consciência, porque também tem isso, né, Marcelo? Eu posso ter toda a consciência de higiene, eu posso não querer ter muitos filhos, mas a pressão pelo fato de eu ter nascido pobre, de não ter tido ou de não ter as oportunidades de vida, né, me matam, me levam, por exemplo, à criminalidade. Eu fico imaginando quantos jovens morreram nessas comunidades ou fora delas por falta de oportunidade, né?
Então, você vê quando entram aqueles programas sociais, ex-atletas, ex-bailarinas, ou mesmo bailarinas que nasceram na comunidade e lá desenvolvem os seus projetos sociais, o quanto a gente... E a abrangência ainda é pequena, mas como pipoca, talentos, né, criatividades, né? Vocês devem saber muito mais do que eu, digo, do ponto de vista da idade, né? Os slams, né, que são aqueles repentes modernos do mundo urbanizado que está na periferia. Aquilo é sensacional, aquela disputa de poesias. Aquilo é lindo demais, né? Não, isso não está no mundo urbano dos privilegiados, daqueles que nasceram em berço de ouro. Quem faz isso, ou quem fez isso, ou quem produz isso, são as pessoas de menor poder aquisitivo, mas foi dada a elas uma chance. Pum, desponta. Quantos atletas, enfim, isso é tudo maravilhoso. O capitalismo, muitas vezes, e aí, Marcelo, é uma opinião muito própria minha, tá bom, querido? Eu acho que ele mata mais do que faz ter esperança de vida. O que fez, né, a gente também não pode desconsiderar, é que para gerar capital, precisou gerar industrialização, né? O capital vindo do comércio, em inglês, já não favorecia mais, agora tinha que ser o capital do modelo industrial em inglês. Favoreceu e muito. São as contradições da nossa vida, né? Eu acho que você, nesse sentido, traz um elemento enriquecedor aqui para o nosso encontro. São as contradições da nossa vida. Deixa eu continuar aqui. Opa, por que não quer descer? Agora foi. Olha só, galera. Quando a gente, entrando assim propriamente dito no que a gente quer falar hoje, quando a gente está falando de estrutura etária, organização etária, existe um outro gráfico, que é esse aqui da pirâmide. Recebe o nome de pirâmide etária, tá? Como é que a gente lê essa pirâmide etária? Essa pirâmide etária, normalmente, ela é dividida em 3 faixas, em 3 grandes zonas. A base da pirâmide, que compreende a faixa etária que vai dos 0 aos 19 anos. Nessa faixa da base é onde o governo está preocupado com educação básica, investimentos na educação básica, investimentos na vacinação das crianças para evitar mortalidade infantil, né? É aqui que está o investimento na educação, na formação do jovem. Essa é a fase de investimentos, né, na educação e na medicina, para que esse jovem que acabou de nascer, né, possa ter uma expectativa de vida alta e possa, mais do que isso, quando entrar na fase da faixa do corpo, ele possa, então, ser um grande produtor e gerador de riquezas para aquele país. Então, o corpo é a meiuca, a faixa intermediária dessa pirâmide, dessa estrutura etária. Aqui a população é compreendida pela maior parte de trabalhadores, tá? Nesse momento, o novo investimento que o governo tem que fazer é o de qualificar essas pessoas que estão trabalhando, gerar, né, novos postos de trabalho, gerar condições econômicas, gerar, por exemplo, salários reais, né, se preocupar com o mínimo, com os pisos salariais das funções, das profissões existentes. É nessa fase que o governo se preocupa em gerar leis, né, para regular o funcionamento desses trabalhadores. E quando chega aqui o ápice é quando a pessoa se torna idosa.
A pessoa é considerado uma população idosa, ou seja, a pessoa passa a ser chamada, né, de idosa quando ela, então, passa a ter mais, né, dos 60 anos. Quando ela está abaixo dos 60 anos, ela está aqui nessa fase chamada de adultos. Então, jovens é a base, o corpo, adultos e adultos trabalhadores, e o ápice nós chamamos da fase de idosos. Vou dizer o seguinte a vocês: quanto mais o desenho da pirâmide se tornar menos triangular, tá? Quanto mais essa pirâmide sair da sua forma triangular e passar a ter uma forma mais quadradinha, a gente consegue fazer algumas leituras. Em primeiro lugar, quando a base começa a ser menor, né? A gente olha a base aqui, ó. Quando a gente olha que a base começa a ser menor do que a fase do corpo, ou a fase adulta, é sinal que essa população desse país está vivendo o que a gente chama de uma transição demográfica. Ela está começando a se tornar um desenho onde as taxas de fecundidade estão diminuindo. Eu posso olhar aqui, ó, se a base está diminuindo, se ela está pequena aqui, menor do que adulto, é sinal que a taxa de fecundidade caiu. Outra coisa, quando isso aqui começa a ficar mais gordinho, essa faixa intermediária, é o que a gente chama de bônus demográfico ou janela demográfica. É quando a população, a maior parte da população tem entre 59 anos. Ou seja, é o período em que o país está mais produtivo, ou pode estar mais produtivo. Mas para estar mais produtivo, foi aquele bate-papo que nós tivemos nos últimos instantes lá da aula da semana passada. É preciso que aqui na base, 20 anos antes, o governo tenha investido e feito um bom investimento na qualificação desse jovem. E quando ele chega na fase da universidade, 19, 20, 21 anos, 22, 23 anos, que as universidades possam, né, ser de acesso fácil a todos, com cursos de boa formação. Aí sim você vai ter um bônus demográfico extremamente positivo. Infelizmente, meus queridos, nós estamos hoje no Brasil vivendo exatamente esse quadro da nossa pirâmide aqui. A nossa pirâmide está gordinha aqui na fase intermediária. A maior parte da nossa população hoje é formada por seres humanos, mulheres e homens, na faixa entre 20 e 59 anos. Entretanto, e infelizmente, com baixa qualificação profissional. Se eu tenho baixa qualificação profissional, ou se nós temos uma população com baixa qualificação profissional, a tendência é a geração de pouca riqueza. A gente pode ler, inclusive, que é sinal que essa riqueza está muito mal distribuída. Está concentrada na mão de pouquíssimos, e que nós temos uma imensa e grande maioria formada de seres humanos pobres. E o que isso vai gerar? Essa população vai pular, vai migrar dessa fase do corpo para o ápice. Só que ela migra pobre. E quem vem a seguir aqui embaixo, coitado, vai pular para a fase do corpo, tendo que dar conta de gerar riquezas, gerar dinheiro para sustentar esses pobres, mas não vai dar conta. Aí o que o governo começa a fazer? Maldade, né? Cortar aposentadorias, fazer com que as aposentadorias sejam minguadas. Por quê? Porque essa geração que chegará aqui,
ela não vai conseguir sustentar essa população que estava antes aqui, hoje, no corpo, hoje que eu falo século XXI, e daqui a 30 anos, 40 anos, quando ela estiver aqui, não vai conseguir. Então, essa é um... A gente hoje vive, desculpa estar dizendo isso para vocês, mas a gente hoje vive um grande entrave aí na nossa economia, na nossa formação, a gente vive um grande dilema, né? O que fazer com essa população que está aqui pessimamente qualificada quando ela chegar aqui? O que vai ser dela? Né? E, obviamente, vocês que estão aqui, subirão aqui, para gerar riqueza, provavelmente, se o modelo de gestão econômica brasileira continuar no modelo que está, e que já vem de anos, não é só de agora, agora talvez tenha só se acirrado, vocês sofrerão muito, vocês trabalharão muito, talvez muito mais do que a geração que se encontra hoje aqui. Tá? Opa, deixa eu ver se eu... Opa. Bom, quando eu estava falando daquela galera que está ali na meiuca, né, que está trabalhando, essa galera se divide em população economicamente ativa, né, PEA, população economicamente ativa, PEA quer dizer isto, né, em setores produtivos da economia. Os setores produtivos da economia são separados em primário, secundários e terciário. Tá? O primário é a organização que existe desde o início de quando nos entendemos como grupos humanos. São aquelas primeiras atividades econômicas que nos apropriamos, que inventamos para dar conta da nossa sobrevivência. Então, a caça, a pesca, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, seja ele mineral ou vegetal, isso é um dos setores da economia. Tem muita gente ainda que trabalha, ainda que não seja mais a maioria, né, da população mundial e mesmo no Brasil, nós vamos ver isso a seguir, mas ainda tem um percentual de pessoas que trabalham no setor e vivem do setor e geram dinheiro no setor primário. O setor secundário, e aí eu deixei de propósito, ele é o setor que surge a partir do século XIX. Que setor é esse, galera, que surgiu a partir do século XIX? Que as pessoas começaram a trabalhar aonde a partir do século XIX? Hein, pessoal? Pode tentar. As pessoas vão para as cidades, vão trabalhar onde? Nas Fala, indústrias? Nas indústrias, Vitória. Isso mesmo. Vão trabalhar, Vitória, nas indústrias. Então, o setor secundário é o setor das indústrias. Hoje também, já foi, né, no início, no final do século XIX, diria até a metade do século XX, o setor que mais empregou, que mais gerou empregos. Por quê? Porque todo mundo indo para a cidade, trabalhava nas máquinas, operava as máquinas. Entretanto, a partir da década de 60, quando inventa-se a informática, o computador, né, que eram verdadeiros armários. Imagina um armário de onde vocês guardam a roupa, eram as máquinas, eram os nossos famosos PCs, personal computers, né, os nossos tablets, notebook, laptop. Os computadores eram do tamanho de um armário onde nós guardamos nossas roupas. Então, não tinha como guardar ou ter um computador em casa, até porque era... Ou se hoje é caro, imagina naquela época, muito mais caro. Quando isso foi inventado, o que aconteceu com essa industrialização? As máquinas começaram a serem operadas por uma inteligência artificial, que é a do computador. Eu dou sempre um exemplo para os meus alunos, eu gosto de levá-los para visitar uma fábrica em Resende, que tem
agora já não vão uns 5 anos lá, mas eu levava muito, da Volkswagen, e eu levava no setor de pinturas dos carros. E aí sempre tinha um depoimento, né? Eu levava eles numa sala, eles imaginavam que viriam pintores de carro, o cara com aquele macacão sujo, cheio de tinta. Nada. Era um técnico, um operário, né? Numa sala extremamente limpa, envidraçada, parecia um aquário, e lá embaixo as esteiras com os carros passando. Ele numa mesa com um computador, ele operando, aquele operário operando, né, no sentido mesmo literal, as informações, um software, aonde dizia a quantidade de tinta, o tempo da tinta, ele tinha a informação da temperatura do ambiente lá dentro da estufa, a velocidade que a esteira passaria, né? E a quantidade de tinta que seria ejetada na carroceria. Com isto, eliminou-se inúmeros postos de trabalho. É o que a gente fala e chama, galera, de desemprego estrutural. Acho que até seria interessante vocês anotarem essa categoria, que ocorre no setor secundário, fica muito expressivo no setor secundário, não que não ocorra no setor terciário, ou não que não tenha ocorrido, mas no setor secundário ficou escandaloso. É o que a gente chama de desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? A estrutura de funcionamento, de organização da empresa mudou, a pessoa é demitida e não terá nunca mais aquele posto de trabalho ali. Um exemplo que eu brinco com os meus alunos lá do 6º ano. Na minha época, hoje a gente mexe aqui no computador, digita, entra, pesquisa. Ó. Na minha época, meu pai dizia, vai fazer um curso de datilografia, máquina de escrever. Vai fazer um curso de datilografia. Então, nas empresas tinham as secretárias, e normalmente tinha uma que era para datilografar e outra para arquivar, né? Guardar naqueles armários de ferro, aquilo tudo. Bom, então tinha lá o patrão, desculpa, o patrão, o senhor Maximus, era o patrão. E tinha 2 secretárias, tá? Eu estou fazendo esse cenário porque esse cenário era também um cenário da época bem machista, né? Mas se a gente trouxer para o século XXI, a gente poderia botar a senhorita Anitta como sendo a patroa, a dona da empresa, o seu Maximus e o seu Marcelo como secretário. Vamos criar esse cenário, né, hipotético, naqueles anos lá de 60 do século passado. O que acontecia? Seu Marcelo datilografava e seu Maximus arquivava as circulares, os documentos que dona Anitta adorava mandar para os seus clientes, aquilo tudo. Eis que um dia dona Anitta descobriu o computador. E dona Anitta viu que se ela qualificasse um deles, ou o Marcelo, ou o Max, não sei, acho que era o Marcelo que eu botei que datilografava, ela faria o seguinte, Marcelo, vou te dar um curso de informática. Você vai ser qualificado em informática. O que o Marcelo fazia? Um cursinho de 6 meses de informática, via que o teclado era igual da máquina de datilografia. Ele agora organizava nas pastas, nos drives, né, tudo. E aí, dona Anitta falou, Marcelo, que ótimo, você está dominando. Marcelo, nossa, dona Anitta, eu estou aqui, isso é legal. Toda aquela... Ainda bem, né? A gente pode eliminar aquele armário que fica ocupando essa sala, horrível esse armário. É claro, podemos. Está tudo aqui, dona Anitta, dentro desse computador. Ok. Seu Maximus, tudo bem? Você pode ir na minha sala? Aí, seu Maximus ia na sala. Eu queria falar com o senhor 2 coisinhas. Olha, antes do senhor sair, né, antes do senhor ir embora, o senhor pode, hoje, retirar aquele armário, jogar, incinerar tudo aquilo, aquela papelada, e jogar aquele armário fora, lá embaixo, na lixeira, tá? Onde o senhor quiser. Se quiser levar para casa, também pode levar. Ah, tá bom, dona Anitta, obrigado. Tal. E amanhã o senhor passa no departamento pessoal que o senhor está demitido. Hã? Pois então, o senhor Maximus perdeu a sua função de arquivista.
porque não precisa mais. O seu Marcelo, além de datilografar, ou datilografar não, digitar, agora ele vai arquivar virtualmente. Isso nós chamamos de desemprego estrutural. A estrutura do funcionamento da empresa da Dona Anita não terá mais a forma como tinha antigamente. O desemprego conjuntural é diferente. É aquele que a conjuntura do momento, às vezes Dona Anita perdeu clientes de não sei o quê, babá, ela fala, olha, seu Máximos, infelizmente eu não tenho como continuar. Se as coisas melhorarem no ano que vem e tal, função agora da pandemia, eu recontrato o senhor. Aí melhorou, dali 1 ano, 2. Seu Marcos, interessa ainda o seu trabalho? Interessa. Tum. Isso a gente chama de desemprego conjuntural, ou seja, a conjuntura histórica do momento gerou uma necessidade onde o trabalhador foi demitido, enfim, mas ele pode readquirir. Gente, olha só, eu vou, para até não tomar mais o tempo de vocês, parar por aqui, perguntar se tem alguma dúvida e na aula seguinte a gente continua. Mas antes disso, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Onde que eu... Deixa eu ver. No chat. Eu queria... Deixa eu ver. Eu vou botar aqui para vocês, ó. Esse chat que eu botei aqui, ó, chat não, desculpa, esse site, Geografia para Todos, traz nele várias questões, né? Vocês entram, várias questões de diversos vestibulares por tópicos, tá? Então, vocês vão lá, vai aparecer ao lado esquerdo de vocês uma coluna com várias, escrito Enem, vestibulares, e aí nesses vestibulares tem volume 1, volume 2, volume 3. E ali vem por tópicos, temas, com várias questões. Um outro que eu gostaria de que vocês entrassem, vocês coloquem no Google, assim, ó, questões... Deixa eu ver se... Questões repositório. Acho que é isso. Repositório PUC. Também vem várias questões que vocês da PUC, que mesmo quem não faça, não queira, enfim, tem questões que vão ajudá-los, tá? Então, eu recomendo que vocês possam navegar nesses sites para ir estudando. E todas elas vêm com gabarito. Show? Gente, é isso. No próximo encontro, a gente termina essa parte para entrarmos na última fase do estudo demográfico, que é migrações. Beleza? Tchau, querido. Boa noite, Muito professor. obrigada, viu? Boa noite. Eu Tchau, que pessoal. agradeço a paciência de professor. vocês. Tchau. Tchau.